E todas as vezes que eu vejo isso, eu me lembro de que há muito tempo atrás, aproximadamente 2000 anos, o Senhor Jesus chamou um grupo e fez desse grupo um grupo de multiplicadores de seguidores dele mesmo. E trouxe uma mensagem muito especial que falava sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre fé. E essa fé foi o pilar sobre o qual o Senhor Jesus construiu a sua igreja. E por isso, hoje, nós somos igreja. E ainda há pouco nós estávamos ouvindo, Deise, a respeito do nosso tema de campanha de missões estaduais: é tempo de plantar, é tempo de colher. E nessa dinâmica de plantação e colheita, uma das coisas que a igreja do Senhor Jesus, construída, edificada pela fé em Cristo, ela planta, são líderes. Toda a igreja que negligencia na formação de líderes, que sejam multiplicadores, que sejam formadores de outros líderes, toda a igreja que não tem a visão de uma liderança multiplicadora, ela está condenada a morrer. Ela está condenada a desaparecer. E isso acontece depois que ela perde a sua relevância. Isso acontece depois que, quando a gente menos espera, a igreja não tem mais o seu sustento, ela não tem mais uma proclamação da palavra, não tem mais membresia. Aos poucos, a igreja vai morrendo. Infelizmente, muitas igrejas passaram por essa realidade. E hoje, especialmente na Europa, que foi um dos continentes onde o cristianismo foi muito difundido, ali nos primeiros 1000 anos da existência da igreja, hoje, infelizmente, nós temos muitas igrejas que são museus. Essa certamente não é a realidade que nós queremos para a nossa igreja, e por isso nós estamos nesse mês dando ênfase aos princípios de igreja multiplicadora. Já falamos de oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, e hoje nós vamos falar sobre formação de liderança. E por isso eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no texto de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos falar da pesca maravilhosa. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas,
Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos nos dirigir ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nesse instante, Pai, nós somos gratos pela leitura da Tua Palavra. Ao mesmo tempo, Deus, em que pedimos, meu Deus, que o Teu Santo Espírito nos mostre o sentido e a aplicação dela para a Tua igreja. Senhor, ministra à Tua igreja, Senhor, uma visão de uma igreja que multiplica líderes. Que essa igreja, meu Deus, cresça, que essa igreja se desenvolva, que ela seja edificada juntamente com todo o corpo de Cristo espalhado na face da terra. E que seja uma igreja bíblica, uma igreja que pratique o amor, uma igreja que dedique tempo à oração, uma igreja que esteja preocupada, meu Deus, no conhecimento prático do Senhor, no conhecimento da Tua Palavra, uma igreja que se relacione, Senhor, como o corpo de Cristo, uma igreja em que a prática do perdão seja cotidiana na vida dos seus membros, uma igreja que esteja sempre diante do Senhor, disposta a colaborar para a Tua obra, porque essa obra não é nossa, é Tua, Senhor. Mas temos o privilégio de participar dela e assim sermos edificados também à medida que edificamos. Abençoa, Senhor, o Teu povo, nos dá entendimento, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de meditar, ele também foi citado nos demais evangelhos sinóticos. A gente vê em Mateus 4, a partir do versículo 19, a gente vê em Marcos 1, no versículo 17. É o texto em que Jesus vai chamar um grupo de pessoas para serem os seus seguidores, seus discípulos, e naquele grupo estava Pedro, que é enfatizado aqui na narrativa, mas essa não é uma experiência particular de Pedro apenas. Essa é uma experiência que Pedro, que Tiago, que André, que João e outras pessoas também tiveram no dia em que o Senhor Jesus, lá no mar da Galileia, ele realizou a pesca milagrosa. Esse evento me lembra a profecia de Ezequiel. A gente vê lá no Ezequiel 47, quando ele fala de um rio de vida, aquele rio que iria curar a morte do Mar Morto, porque era um rio cheio de vida, um rio piscoso, um rio no qual os pescadores ficariam com as suas redes abarrotadas, e aquela profecia de Ezequiel se cumpre justamente no texto que nós acabamos de ler, conforme o relato de Lucas, quando Jesus, ele escolhe o momento em que aqueles pescadores estavam pescando, e ele vai até eles e diz: não tenham medo, me sigam e eu vos farei pescadores de homens. Está muito claro que o propósito de Jesus é a formação de líderes que iriam edificar a igreja quando ele não estivesse mais na terra. Aqueles homens eram homens comuns, eles eram pecadores, homens cheios de medos, de dúvidas, de contradições, de falhas. Aqueles homens ficaram abismados com o fato de Jesus, depois de uma noite mal sucedida, fazendo algo que eles estavam muito acostumados a fazer. Eu acho muito interessante nesse texto, é um carpinteiro ensinando pescadores a pescar. Mas não era um carpinteiro qualquer, era o Filho de Deus, era o Senhor Jesus, o Mestre. E o próprio Pedro, que já tinha tido contato com Jesus, quando Jesus curou sua sogra, ele se dirige a Jesus, chamando Jesus de Mestre. Mas aquilo ali parecia tão pouco naquele momento, em relação a tudo o que aconteceria na vida de cada um deles, especialmente na vida de Pedro, a partir daquele chamado que Jesus realizou para aqueles líderes que viriam a ser colunas da igreja que estava nascendo no ministério de Jesus. O que acontece inicialmente na vida de Pedro e de qualquer líder da igreja é uma coisa comum ao povo de Cristo. E no relato está bem claro
que tudo começa com uma experiência que eles tiveram sobre o poder de Deus. De fato, eles tiveram uma experiência muito grande ao ver aquelas redes abarrotadas e chegaram a pedir ajuda. Manda buscar o outro barco, porque é tanto peixe que não dá num barco só. E eles ficaram aterrorizados, porque eles sabiam que aquilo não era um evento natural. Eles sabiam que aquilo era a manifestação do poder de Deus. Tudo começa por aí. Tudo começa pela manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Não necessita ser um evento como aquele. Afinal de contas, as experiências com Deus, elas são muito particulares. Se Deus tivesse naquele momento usado Jesus para chamar padeiros, tenho certeza que ele se dirigia para uma padaria e ali ele diria: venham comigo e eu vos farei panificadores e o pão de vocês vai saciar a fome, nunca mais as pessoas vão ter fome. E assim, qualquer que fosse a profissão daquelas pessoas, ele iria usar um exemplo prático como Jesus usou, o exemplo da pesca, para mostrar muito bem a intenção de Deus de não apenas vocacionar aquelas pessoas para terem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Isso é uma coisa que a igreja precisa estar bem atenta, para que a nossa fé não se torne uma fé egoísta. Muitas igrejas têm morrido porque tem uma visão distorcida da formação de liderança. Muitas pessoas, é muito fácil, na verdade, a pessoa entender que a liderança é uma posição que lhe confere prerrogativas, que lhe confere privilégios. Alguns chamam as funções na igreja de cargos. Essa é uma visão completamente equivocada do que é uma liderança servil ao modelo de Jesus Cristo. Porque é verdade que cada líder da igreja, ele tem um propósito. E isso está bem claro na frase de Jesus: eu vos farei pescadores de homens. A experiência que eles estavam tendo com Jesus, ela não pararia por ali. Ela continuaria na caminhada com Jesus e mais. Eles iriam ver muito mais do que isso pelo poder de Deus operando na vida deles e novas lideranças surgindo a partir de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Não sei se você já teve a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus. Quando eu tive a minha experiência pessoal, coincidentemente eu estava no meu local de trabalho, eu não estava na igreja. E eu fiz uma oração a Deus e Deus falou fortemente ao meu coração uma coisa muito simples, que Ele também disse para Pedro: vem, segue o meu filho. E eu me lembro muito bem que eu ouvi aquilo de uma forma particular, não no meu ouvido, mas no meu coração. Eu senti Deus dizendo: siga o meu filho, entregue sua vida para ele. E eu repeti a minha oração e perguntei ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor realmente está me dizendo? Eu nunca tinha planejado isso. Eu estava muito longe de ser um crente em Jesus, um discípulo, congregando na igreja evangélica, muito menos um pastor. Naquele momento eu não tinha nem ideia disso. E o Senhor me disse uma coisa muito simples. Repetiu a mensagem e disse: venha, seja um seguidor do meu filho, entregue sua vida para o meu filho. Uma das características de que quando Deus fala, é Deus que está falando, é que nós não temos dúvida que é Ele que está falando, e não temos dúvida do que é que Ele está falando. Às vezes a gente está querendo ouvir coisas muito complexas, a gente quer ouvir o plano completo, a gente quer saber o que é que vai acontecer. Eu creio que Moisés, em determinado momento, um dos maiores líderes que Israel já teve, ele também pensou assim, quando ele viu um soldado massacrando um do seu povo, e ele matou no peito e quis resolver o problema. O que é que ele fez? Ele matou o egípcio. E por conta disso, como é que ficou a situação de Moisés? Ficou boa. Ele teve que fugir, se tornou um foragido de justiça, passou 40 anos fora do Egito, na terra de Midian, até que Deus chama ele e diz: Moisés, volta lá, agora você vai por mim.
E esse Moisés, ao voltar, mesmo sem saber qual era o plano completo, mesmo sem saber que o mar ia se abrir, e muito menos que ele não entraria na terra prometida, porque eu acho que se Deus tivesse dito para ele, ó, quando você passar 40 anos no deserto, depois de tudo isso, você ainda vai se enfezar com a missão que eu vou lhe dar, e você vai dar um mau testemunho diante da congregação, e por conta disso você não vai entrar na terra prometida. Eu tenho certeza que Moisés tinha ficado pastoreando Midian. Tenho certeza que ele não iria. Mas Deus deu as mensagens pouco a pouco, conforme Moisés podia digerir, e Moisés seguiu, e Israel teve uma manifestação imensa do poder de Deus, tão grande que muitas pessoas ainda hoje não creem que o mar se abriu e que o povo passou, como diz a palavra de Deus, a terra seca. De tão grande que foi aquela experiência. Foi um siga, foi um vai, foi uma mensagem simples. Então Moisés sabia exatamente o que era para ser feito. E assim tem sido na Bíblia. Se você buscar outros homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, você vai perceber que uma característica de todos eles era um chamado inequívoco, muitas vezes muito simples: vá e faça isso, venha e me siga. E assim começa essa história de grandes líderes da igreja, inclusive Pedro, que seriam formadores de outros líderes. Pedro tem uma experiência com Deus. No segundo momento, ele se sente tão indigno com aquela experiência que ele teve, quando ele percebe o poder de Deus, a santidade de Jesus, que Pedro, consciente da sua condição de pecador, ele pede até mesmo a Jesus que se afaste dele, porque ele era um pecador. A consciência de pecado é o segundo passo, depois da experiência com Deus. A consciência de pecado é o segundo passo para que um cristão que está surgindo, ele possa passar a caminhar com Deus em santidade, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, experimentar um novo nascimento. É aquilo que gera arrependimento. Está claro que Pedro, naquele momento, se arrependeu dos seus pecados e pede até mesmo por conta disso que Jesus se afaste dele. E logo depois o que acontece é um chamado de Jesus, e o texto diz que Pedro, eu entendo que eles colocaram o barco no local seguro e deixaram o barco, deixaram a rede. Não sei o que eles fizeram com os peixes, mas o fato é que eles seguiram o Senhor Jesus de imediato e sem questionar. Nasce um discípulo depois desses 3 passos: uma experiência com Deus, consciência de pecado e a decisão de seguir ao Senhor Jesus, de seguir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sem questionamentos, simplesmente confiando no poder de Deus, que Ele vai dirigir a partir daquele momento a sua vida, até que os seus dias se acabem. Amém? O chamado de Jesus não era um chamado somente para isso. Está claro que Ele disse: vocês serão pescadores de homens. A partir de agora, vocês não vão pescar somente peixes, não vão somente matar a fome das pessoas, nem da família de vocês. Vocês vão fazer uma coisa muito superior, que é levar mais pessoas a essa sensação, a essa convicção de pecado que gera arrependimento e fé, para que mais pessoas possam se tornar filhos de Deus. Alguns que acreditam que todos são filhos de Deus. A Bíblia divide as pessoas em 2 classes de pessoas: os filhos da desobediência e os filhos de Deus. A primeira condição é universal, o nascimento do ser humano. Todos nascemos filhos da desobediência. A segunda condição de filhos de Deus, como está claro no início do Evangelho de João, só acontece pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus, depois de vocacionar aqueles homens para serem seus seguidores, Ele os vocaciona para serem líderes. E esse chamado para a liderança era condição para que a igreja pudesse subsistir durante tanto tempo. Não sei se você já parou para perceber que a Bíblia, até hoje, é o livro
best-seller dos best-sellers em todo o mundo. Nenhum outro livro foi tão impresso. A Igreja de Jesus continua crescendo, apesar de nós. Ela continua crescendo porque essa é a obra do Senhor. Ela continua fazendo exatamente aquilo que Jesus chamou Pedro e aqueles sócios dele para fazer. É o poder de Deus agindo em nós e por meio de líderes que sentem a vocação de conduzir o povo, e não é fácil liderar para que o povo participe da forma como deve da obra do Senhor. Essa semana eu estive conversando com um casal que é líder, e nós estivemos compartilhando das dificuldades, das dúvidas, dos medos, das incertezas que envolvem a liderança de um pequeno grupo. E eu lembrava do exemplo de Moisés, mostrando que para Moisés, e isso é uma coisa que me inspira muito, no exercício da liderança, para Moisés não foi fácil. Por que para mim seria? Mas é um prazer ver o Senhor agindo por meio das nossas vidas para abençoar outras pessoas. O chamado de Deus não é egoísta, o chamado de Deus é multiplicador. Deus tem sempre em vista aqueles que virão depois de nós. Por isso, igreja, peço licença aos irmãos para chamar a atenção de que nós não podemos nos conformar com o templo, com os serviços, com os ministérios, com todas as coisas que todas as pessoas que chegam na nossa igreja veem. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que encheu meus olhos quando eu cheguei em Emanuel. Eu cheguei em Emanuel puxando comigo uma congregação, né? Eu e Miriam, mãos dadas, puxando 5 filhos. E ao chegar aqui, fiquei maravilhado com o ministério infantil da igreja. Eu já havia passado por outras igrejas, eu nunca vi uma igreja com um ministério infantil, como tem as outras áreas tão organizadas, ministério de adolescentes, de jovens. Eu achei tudo isso muito fantástico. É uma bênção a estrutura que o Senhor permitiu que a gente tivesse até hoje. Realmente, a Emanuel é uma igreja diferenciada, mas não é isso a essência do chamado para sermos igreja. Não é isso. Mesmo que a gente não tivesse nada disso, se a gente tivesse amor, se a gente tiver amor, fortalecendo o nosso amor ao Senhor e ao próximo, praticando da forma mais simples possível o atendimento da necessidade do próximo, seja uma necessidade de uma palavra, de um conselho, de um ombro amigo, de um recurso financeiro, a gente já seria uma igreja que estava fazendo, a gente já será uma igreja que vai continuar a fazer, independentemente da estrutura, a obra do Senhor que Ele nos chamou para fazer. Amém? São coisas simples. Deus é simples. O chamado dele é simples. Até mesmo o chamado para a liderança. Até porque eu tenho aprendido que Deus ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Um dia o pastor Alberto, depois de Deus já me dizer que eu estaria me preparando para o ministério de família dessa igreja, mas eu não tinha compartilhado isso com ninguém, a não ser com Miriam, o pastor Alberto me chama e me faz o convite. E ele me perguntou: você está pronto? Adivinha o que eu falei? Não. Mas o Senhor me capacitará. E assim tem sido, graças a Deus. O Senhor tem me dado a capacidade, e eu espero que Ele me dê mais sabedoria, discernimento, para ser exatamente aquilo que Ele me chamou para fazer. E é maravilhoso, meus irmãos, quando a gente tem a oportunidade, no nosso ministério, na recepção, de ver uma pessoa sorrindo. Às vezes a pessoa entrar com o rosto não muito feliz, triste, cheia de problemas, esse daqui sorrindo. Muitas vezes somente com um seja bem-vindo, um abraço, um aperto de mão, já foi a cota suficiente para alimentar a sede e a fome que aquela pessoa tinha naquele momento, de saber que ela é amada, de saber que Deus se importa com ela e de saber que Deus vai usar outras pessoas para ser bênção na vida dela. Isso é ser igreja. E a igreja só consegue fazer essa função porque Deus ele coloca líderes para conduzir o povo na obra do Senhor. O próprio Moisés, aconteceu isso com ele. Ele precisou de pessoas, capitães de 100, de 50, para que pudesse haver
um compartilhamento de responsabilidades por uma razão muito simples. Nenhum ser humano, nem o pastor Alberto, nem eu, nem ninguém, nem o pastor Júlio, nem Deise, nem ninguém, seria capaz de conduzir uma igreja desse tamanho sozinho. É impossível. Mesmo com essa estrutura toda que a gente tem, a gente ainda sente muita dificuldade de chegar a todos os membros da igreja. Por isso eu dou graças a Deus por cada líder que Deus tem levantado nos mais de 60 ministérios da nossa igreja, que são uma rede de apoio das áreas ministeriais do pastor Alberto, para que a gente esteja fazendo esse trabalho continuamente, que tem sido um trabalho tão abençoador para o seu povo. Assim eu creio, assim eu tenho visto. E aí eu queria, a partir daí, frisar 2 pontos desse chamado para a liderança que o Senhor Jesus fez para Pedro e para aqueles seguidores. O primeiro deles foi um convite para um relacionamento discipulador. Aquele chamado implicava que a partir daquele momento as pessoas iriam caminhar com Jesus, aprendendo com Ele os princípios básicos para serem líderes eficazes do povo de Deus. Uma das coisas mais simples que um líder precisa fazer, aprender a fazer, é obedecer. Jesus ensinou aqueles homens a obedecer de uma forma muito peculiar. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não sei se você já teve a oportunidade de parar e pensar sobre o sentido e a profundidade da obediência que Jesus teve e comparar com a sua própria vida, qual tem sido o seu grau de obediência ao Senhor. Porque Jesus, como ser humano, igual a nós, porém sem pecado, o Senhor Jesus foi obediente até um grau que Deus não exigiu de nenhum ser humano igual grau de obediência, mas sim do seu Filho, daquele que seria o rio de vida, aquele que seria, na sua morte e na sua ressurreição, concretamente a presença de Deus diante do seu povo, a ponte, o acesso livre do povo ao seu Deus, o meio de reconciliação do ser humano com Deus. O meio pelo qual o ser humano, e o único meio pelo qual o ser humano se dá conta dos seus pecados, da sua condição, e deseja largar suas redes, deixar o seu barco e seguir a esse Senhor, que com certeza é a decisão mais sábia, a mais importante que qualquer ser humano pode tomar na sua vida. Eu tenho plena consciência que na minha história de vida foram várias decisões que eu tomei, mas aquele sim foi a decisão mais sábia e a mais importante da minha vida, porque assim como mudou a vida de Pedro e aqueles outros discípulos, mudou a minha, e eu tenho certeza que tem mudado a vida de todo aquele que já respondeu sim ao Senhor, ao seu chamado. Portanto, se Deus está lhe chamando, meu irmão, minha irmã, para exercer uma função no corpo de Cristo, lembre-se que Paulo, lá em Efésios 4, ele disse que Deus concedeu dons às pessoas para a edificação do corpo de Cristo, para a obra de Deus. E à medida que você diz sim ao Senhor, você vai sendo edificado também no mesmo momento em que você edifica. No mesmo momento em que você é canal de bênção para a vida das pessoas, você também é abençoado, você também tem a experiência de ser um instrumento desse poder de Deus na vida das pessoas. E como é maravilhoso, por exemplo, no Ministério de Família, a gente vê uma família se reconciliando, um pai se reconciliando com o filho, um marido se reconciliando com a esposa, um filho se reconciliando com a mãe. Como é maravilhoso ver isso, porque isso é o Evangelho acontecendo na prática, na vida do seu povo. Para um líder, aquela caminhada com Jesus era fundamental. Aprender a obedecer exatamente como Jesus fez. Eu lembro aos irmãos que certa vez Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Jesus usa outro elemento natural, né, uma necessidade fisiológica, no momento que as pessoas queriam que ele comesse, para mostrar que mais importante do que qualquer necessidade a mais básica do ser humano, acima dessa necessidade está a importância de ser obediente a Deus. E como aqueles homens tiveram a oportunidade de aprender com Jesus o valor da obediência. Até mesmo no Getsemane, Jesus sai do Getsemane, Judas chega com todo aquele aparato militar, Jesus é preso, e o próprio Pedro, que havia prometido ficar com Jesus e lutar por Jesus e morrer por Jesus, ele saca a sua espada e acha que está fazendo o correto, tenta agredir o servo do sumo sacerdote, e Jesus explica: Pedro, não é por aí, foi para isso que eu vim. E Pedro, depois, ao ver Jesus na cruz, ele pôde ter uma dimensão do valor dessa obediência de Jesus. E depois, quando Pedro viu Jesus ressuscitado, e depois, quando Pedro teve a oportunidade de responder a Jesus sobre o grau de amor que ele tinha a Jesus, aquilo mudou a vida de Pedro, porque ele entende que a obediência a Deus gera frutos dignos de arrependimento. É tempo de plantar e tempo de colher. Quem planta, colhe. Pedro havia sido plantado por Jesus e estava sendo colhido naquele momento em que ele tem a oportunidade de dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Um homem pecador foi transformado num pescador de homens. Esse mesmo Pedro, que foi um homem covarde, egoísta, foi um homem medroso, foi um homem vacilante, um homem que não entendeu o que Jesus quis dizer, é o mesmo Pedro que é uma das colunas da igreja depois que Jesus subiu aos céus. É o homem que deu um testemunho poderoso diante de autoridades, quando as autoridades reprimiam ele e mandavam que ele parasse de pregar e fazer milagres em nome de Jesus. E ele chega para eles e diz: analisem bem, estou parafraseando, se é mais conveniente obedecer aos homens ou a Deus. Sabia que poderia morrer, sabia que poderia ser preso, não estava mais nem aí. Estava disposto a pagar o preço. Havia entendido que o amor de Deus era tão substancial na sua vida e o chamado dele era tão forte para a sua vida que ele estava disposto a pagar o preço, morrer do mesmo modo como Jesus morreu. Diz a tradição, a Bíblia não fala sobre isso, que na sua morte, Pedro se recusou. Foi uma morte por crucificação, segundo a tradição. Nós não temos maiores informações sobre isso, não há confirmação, mas segundo se diz que ele havia se recusado a morrer do mesmo jeito que o Senhor Jesus lhe pediu para morrer, na posição invertida, de cabeça para baixo. Não sabemos se é verdade, mas o fato é que a gente percebe um Pedro modificado. A gente percebe um Pedro influenciando pessoas. A gente percebe um Pedro discernindo por meio do Espírito a respeito de um tema tão caro aos hebreus, que era a salvação chegar aos gentios. E ele vai à casa de Cornélio, obediente a Deus, e o Espírito desce sobre aquela família, e ele percebe que eles foram batizados, e aí ele batiza eles, e ele tem o testemunho diante dos seus irmãos de que Deus havia também alcançado os gentios. Um homem que quebrou paradigmas na sua cabeça, um homem que aprendeu a experimentar o poder de Deus, um homem que aprendeu o que é ser um instrumento nas mãos de Deus. E tudo isso não sendo apenas um servo de Jesus, um seguidor, mas principalmente um líder. Através dos textos que ele escreveu, juntamente com outros apóstolos daquele mesmo período, hoje nós temos a oportunidade de meditar naqueles fatos que trazem as mesmas verdades que são aplicáveis às nossas vidas, para que a gente também tenha experiências pessoais, mas sobretudo a responsabilidade
de plantar plantadores, de formar líderes formadores, para que ao seu tempo essas novas lideranças possam ser colhidas e a igreja continue a existir. Quando a igreja quebra o paradigma de que liderança é posição, é cargo, a igreja se torna mais receptiva ao surgimento de novas lideranças, de novas pessoas, e percebe nisso o poder de Deus e agradece a Deus que Deus está vocacionando novas pessoas, porque haverá um tempo, e essa é a má notícia e ao mesmo tempo a boa, em que aqueles que estão vão passar, e é necessário que surjam outros, tão ou melhor vocacionados, tão ou mais qualificados, que possam dar continuidade ao trabalho do Senhor, até que Jesus volte e leve sua igreja toda para o céu. Amém? Você tem um compromisso com isso? O primeiro princípio que Jesus ensinou para Pedro foi o princípio da obediência. O segundo princípio, no que diz respeito à formação de uma liderança multiplicadora, é que a liderança, que não é uma posição, que não é um cargo, que não é algo que confere status, privilégios ou prerrogativas a ninguém no corpo de Cristo, que não é algo que serve para que você exerça poder sobre outras pessoas. A liderança, ela é algo que tem um objetivo. E eu falava de Efésios 4, no versículo 12, disse Paulo a respeito dos dons que Deus concede a cada membro da igreja. Ele disse que havia dado dons diferentes às pessoas. No versículo 12 ele diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para que o corpo seja edificado. Até mesmo os dons que nós recebemos, meus irmãos, são para a edificação do corpo, são para a obra do ministério, são para a santificação do corpo de Cristo, para que todos nós possamos chegar à plenitude do conhecimento do nosso Senhor. É um processo em que nós vamos caminhando juntos, aprendendo juntos, líderes e liderados a ser povo de Deus. Nesse momento, eu me lembro que um dos aspectos da liderança, que com certeza se exige algumas características de todos os líderes diferenciadas, a própria Bíblia fala isso em Timóteo, em outros textos, de que os líderes que eles devem ser exemplo, devem ser modelo, mas ao mesmo tempo a igreja não pode perder a convicção de que são seres humanos. E quando a igreja percebe isso, que não são super-heróis, que não são pessoas especiais, são pessoas comuns, apenas com uma função, a igreja desperta para orar mais por eles. A igreja desperta para compreender melhor. A igreja desperta para andar realmente juntos, a perdoar. E até mesmo nessa relação de líderes e liderados, o Evangelho se mostra concretamente transformador, porque a gente deixa de olhar para o outro como alguém que está fazendo alguma coisa que a gente faria diferente. Com certeza, todos aqui fariam alguma coisa diferente se estivessem exercendo o ministério de evangelismo, o ministério de integração, de comunhão, o ministério de família. Com certeza, porque cada um de nós tem dons, tem habilidades diferentes. Mas a gente deixa de olhar dessa forma, como juiz, e a gente passa a se juntar como parceiro. É interessante que naquela empreitada Jesus chamou sócios. Chamou 4 sócios, André, Pedro, Tiago, João, junto com outros, para se associarem a ele numa nova empreitada muito mais relevante. E como eles precisariam aprender sobre uma liderança servil. Quem lembra do episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos? E Jesus, quando vai para Pedro, Pedro não queria nem que Jesus lavasse os seus pés. Eu sou tão indigno, o senhor não pode fazer isso comigo. E Jesus disse: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Vocês não entenderam ainda, mas depois vocês vão entender o que eu quero dizer com façam com os outros aquilo que eu fiz com vocês. Vejam que a perspectiva de Jesus é sempre em relação às gerações que vêm depois. E igreja é isso. É um contínuo crescimento de um povo cheio de pecadores redimidos que caminha junto.
uns sendo liderados, outros sendo líderes, com um propósito: a edificação do corpo de Cristo. Segundo aspecto que eu queria tratar com vocês, além do convite para um relacionamento discipulador, é a visão que Jesus tem de investimento na formação de formadores. Lembro que certa vez, numa igreja lá em Macapá, na Amazônia, tive a oportunidade de assistir uma palestra da irmã Nancy Duzilek sobre liderança. E a irmã Nancy Duzilek dizia exatamente que tem sido o procedimento de muitas igrejas. Quando surge um jovem, quando surge uma pessoa que se mostra vocacionada para a liderança, muitos líderes olham para aquela pessoa como uma ameaça e dão um jeito de podar a pessoa para manter o seu status, a sua posição. E ela dizia: a igreja precisa abrir os olhos para a necessidade de multiplicação da liderança, senão a igreja morre. Acho que na semana retrasada, nós tivemos aqui o pastor Bob falando da realidade das igrejas da Alemanha que ele conhece, que são comunidades muito pequenininhas, onde se reúnem 14 membros. Hoje Deus falava, que a igreja estava com poucas pessoas. Já estou vendo a igreja cheia, estou vendo essa galeria cheia já, porque é assim que Deus vê, E a gente já tem hoje várias igrejas do tamanho daquelas igrejas que o pastor Bob e a sua esposa estão ajudando a liderar lá na Alemanha. O que é que aconteceu com aquelas igrejas? Uma das coisas que provavelmente aconteceu foi a perda da visão de ser necessário formar líderes multiplicadores. É claro que na Europa há problemas demográficos, o envelhecimento da população, isso aí a gente não vai discutir, mas certamente que a igreja em algum momento perdeu a visão. Toda igreja que perde essa visão, ela está condenada a se tornar um museu. Jesus prepara aqueles homens para o ministério a partir de 3 aspectos. O primeiro aspecto que Jesus vai trabalhar na vida deles é o conhecimento da palavra de Deus. Em Oséias 4:6, Deus disse que a razão pela qual o povo havia sido destruído era a falta de conhecimento de Deus. Esse conhecimento vem pela palavra de Deus. Nenhuma experiência que o ser humano possa ter de natureza espiritual pode contrariar a palavra de Deus para todo aquele que crê que a Bíblia é a autoridade em matéria de fé e prática. A única autoridade em matéria de fé e prática. E só acredita assim quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus, naquele tempo só havia o Antigo Testamento, mas ele vai explicar para aqueles discípulos muitas coisas que eles não eram capazes de entender na prática. Ele disse certa vez, no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. A Bíblia não diz isso não, tá? Isso era um dito popular, mas ele diz, o que o Evangelho quer dizer é o contrário disso: amarás o teu inimigo. Essa palavra foi uma palavra tão radical, tão desafiadora, que até hoje, eu tenho certeza que se eu der essa oportunidade para vocês falarem aqui agora, nesse momento, muitos diriam: pastor, eu ainda não consegui fazer isso. Eu quero compartilhar com vocês que eu também não consegui fazer. E talvez até o final da minha vida, eu não tenha conseguido. Mas uma coisa eu fiz: eu assumi o compromisso de buscar isso na minha vida. Amém? Eu assumi o compromisso de ser desafiado pela palavra de Deus, e quando a minha vontade estiver ao encontro, em oposição à palavra de Deus, eu escolher fazer a vontade de Deus. Eu assumi o compromisso de todas as vezes que eu fizer a escolha errada, e o Espírito Santo me mostrar isso, de eu me arrepender e endireitar o meu caminho para seguir aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E como essa visão do conhecimento da palavra foi fundamental para aqueles discípulos aprenderem as coisas mais simples, como o amor, o dom supremo, a essência do Evangelho, mas que muita gente ainda não entende. Sabe como é que as pessoas entendem o amor? Pedro começou a entender o amor quando Jesus curou a sogra dele.
Quando Jesus multiplicou os pães, muitos que tinham fome entenderam o amor. Aquele casal nas bodas de Caná, quando Jesus multiplicou o vinho, aquele casal teve a oportunidade de entender o amor. O amor, quando ele se aperfeiçoa na vida de outras pessoas, meus irmãos, quando a gente é instrumento do amor de Deus, é um verdadeiro milagre. Amém? Quando a gente tem a oportunidade de ministrar graça na vida de outra pessoa, não precisa multiplicar vinho nem multiplicar pão, mas servir ao próximo da forma como ele necessita, é um verdadeiro milagre. Porque especialmente hoje, em tempos de Netflix, é muito mais confortável a gente ficar no sofá assistindo uma série do que sair para atender a necessidade de alguém, até mesmo levantar do sofá para abrir a porta. Não é verdade? Mas é isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer que a gente largue tudo para fazer a vontade dEle. E assim, o conhecimento da palavra, ele vai moldando o nosso caráter durante a nossa caminhada. Foi assim na vida de Pedro, tem sido assim na minha vida, é o propósito que seja na vida de todos nós. O segundo aspecto, a vida de oração. Já falamos sobre oração nessa série de princípios de igreja multiplicadora que nós estamos desenvolvendo esse mês, mas é preciso enfatizar, né, que além desse relacionamento de discipular, a vida de oração foi uma coisa que Jesus precisou ensinar muito àqueles homens. Em Mateus 6, eu presto atenção que Jesus passou a noite toda orando, sabe para quê? Para escolher, dentre os seus seguidores, 12 que seriam apóstolos, os enviados dele. Ele passou a noite toda orando. Qual foi a última vez que a gente fez algo parecido? Passar a noite toda orando, buscando a presença de Deus sobre uma decisão importante das nossas vidas. Eles tiveram a oportunidade de ver Jesus orar no Getsêmani, clamando a Deus que fizesse conforme a sua vontade, mas expondo de uma forma muito clara que a vontade de Jesus era não provar daquele cálice amargo que ele iria provar, mas se submetendo à vontade de Deus. E ele foi consolado pelos anjos e foi fortificado e carregou sua cruz. E ele disse para todos nós: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e para seguir, meus irmãos, sem oração não é possível. Amém? A oração é um privilégio. Ela conecta a gente a Deus. A Bíblia diz que a gente não sabe nem como orar, mas a nossa disposição de orar, de ouvir o Senhor, ela já nos capacita. O Espírito Santo até nos traz palavras que a gente nem imaginava que a gente naquele momento fosse orar. Às vezes a gente começa a orar por um motivo egoísta. Quando você termina a oração, você está orando pela outra pessoa. Certa vez eu orei por uma pessoa que estava fazendo muito mal a mim, pedindo a Deus: Senhor, manda fogo do céu, consome essa pessoa. E o Senhor me mostrou no livro de Jonas um texto em que Deus fala para Jonas sobre a misericórdia que ele estava tendo com o povo de Nínive. E eu entendi: Senhor, eu não sou melhor do que essa pessoa. Perdoa a minha ignorância. Eu te conheci agora um pouco mais, por perceber que eu não sou melhor do que aquele que é o meu inimigo nesse momento. Inimigo entre aspas, né? Nós temos inimigos, mas nós não somos melhores que eles. Se são inimigos humanos, são tão carecedores da misericórdia, da graça de Deus como nós. E muitas vezes Deus nos coloca como canal de bênção para que eles sejam alcançados por aquela misericórdia que às vezes a gente está querendo negar. Esse era o problema de Jonas. E como Jonas precisava conhecer a respeito da misericórdia de Deus. Como Pedro precisava conhecer a respeito da misericórdia de Deus, como eu preciso, como você precisa conhecer mais sobre a misericórdia de Deus. Isso só é possível por meio de oração, para que Deus nos dê a sua visão sobre as circunstâncias, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Às vezes nós somos orgulhosos. Às vezes eu já vi pessoas, por exemplo, chamadas para ser líderes e que passaram muito tempo sentado esperando que alguém chegasse para ele e convidasse ele para trabalhar no ministério.
E eu fico imaginando quanto tempo aquela pessoa perdeu de exercitar os seus dons em benefício do outro, simplesmente porque, orgulhoso, esperou um convite, ao invés de, sabendo que foi capacitado por Deus, chegar para quem está à frente e dizer: eu estou sendo chamado por Deus para fazer isso, ou para fazer aquilo. E com certeza o Senhor vai usar a vida daquela pessoa para a edificação do corpo. E assim a gente muitas vezes perde a oportunidade por orgulho. A oração quebra o orgulho. Ela evita que a gente caia na improdutividade, porque o corpo de Cristo não foi chamado para ser improdutivo. Não há inúteis na casa do Pai. Como diria a música do pastor, como era o nome dele? Armando Filho. Não há inúteis na casa do Pai. Todos nós fomos chamados, e isso é uma característica de todo crente. Um dom útil ao serviço da obra de Deus. Então aqui, meu irmão, se você, minha irmã, nesse momento, se você nunca teve um despertamento para fazer alguma coisa em benefício do próximo, no contexto da sua igreja ou fora dele, peça ao Senhor em oração que o Senhor lhe mostre onde Ele tem lhe capacitado, porque cada crente em Jesus Cristo recebeu pelo menos um dom que é útil e que, se você não está usando, você precisa urgentemente usar. E se ao terminar esse culto, se você quiser trabalhar no Ministério de Família, comunhão, evangelismo, qualquer outro, procure qualquer um da gente e dê seu nome, que eu tenho certeza que você vai ter um encaminhamento. Amém? E para finalizar, além do valor da oração, do conhecimento da palavra de Deus, esse relacionamento discipulador que Jesus passou a exercer com aqueles líderes, envolvia a prática do amor. Mas na frente, o próprio apóstolo Pedro, ele vai recomendar que a gente acrescente a nossa fé e a tudo aquilo que é virtude na nossa vida, o amor. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, que eu poderia fazer qualquer coisa na vida. Se eu fosse parafrasear, aplicar a nossa realidade, eu poderia pregar todo domingo e quarta-feira. Eu poderia pregar de segunda a domingo. Eu poderia servir, entregar toda a macaxeira do mundo, todo o inhame, todo o tomate nas cestas aqui da Emanuel. Se eu não fizesse isso com amor, isso não teria valor nenhum. E eu percebo que o que mudou Pedro e transformou ele num pescador de homens foi a palavra amor. Quando, depois de haver negado Jesus 3 vezes, ele teve 3 oportunidades de afirmar o amor dele por esse mesmo Jesus. Coisa simples: conhecimento da palavra de Deus, oração, prática do amor, discernimento de um chamado, de uma vocação, saber que a função de liderança, ela é essencial no corpo de Cristo, saber que ela não é uma prerrogativa, não é um privilégio, entender que ela é uma função com um objetivo, a edificação do corpo de Cristo, a santificação do corpo de Cristo, saber que é um privilégio, uma prerrogativa fazer parte desse processo que Jesus começou e até hoje perdura e ainda vai perdurar até que Ele volte para levar o seu povo para a glória de Deus. Saber que não é um peso, saber que é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo um privilégio ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, ter experiências desse processo, estar sendo moldado, e saber também que nada daquilo que a gente conversou vai ser pleno na vida da gente até a glória de Deus. Portanto, eu não vou estar 100% obediente, eu já sei disso, porque sou um pecador, embora esteja lutando contra a minha natureza pecaminosa todos os dias para viver no Espírito de Deus. Saber que eu posso não alcançar o grau de obediência, de conhecimento da palavra, nem de prática do amor que eu gostaria de ter. Mas se eu assumir o compromisso de viver essas coisas, de tornar elas realidades na minha vida, pelo poder de Deus que em mim opera, eu tenho certeza que, ou para ser líder, ou para ser um membro da igreja, fazendo qualquer outra coisa, eu vou estar sendo útil ao propósito para o qual Deus me vocacionou. Nesse instante, eu queria pedir ao Senhor que falasse muito ao seu coração sobre o seu chamado. E como igreja, que fale ao coração da igreja para a necessidade de formação de líderes. Que Deus dê a essa igreja uma perspectiva de futuro. A obra do Senhor não se esgota nessa geração. Amém? Que Deus nos dê cada vez mais líderes sábios, honestos, vocacionados, tementes a Deus, comprometidos com a obra de Deus. E que o trabalho dessa igreja, que é a obra de Deus, continue
por meio dos líderes que Deus tem vocacionado e aqueles que Ele ainda vai vocacionar. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Que Deus abençoe. Santo Deus, nós agradecemos, meu Pai, porque a Tua palavra nos mostra, meu Deus, que sermos igreja é algo com propósito, Deus. Que essa experiência pessoal com o Senhor é uma coisa maravilhosa, que tem implicações, e uma das implicações é assumirmos funções no corpo de Cristo, Deus, porque temos recebido dons, e esses dons são instrumentos que o Senhor nos dá para fazer a Tua obra. A obra é Tua, não é nossa. Nos ajuda, Pai, a entender em que área o Senhor tem nos chamado a trabalhar, aqueles que o Senhor tem vocacionado para a liderança do corpo de Cristo. Confirma esse chamado para que seja inequívoco e todo aquele que ouve esse chamado possa dizer sim, possa largar suas redes, colocar o seu barco ao largo e seguir exatamente aquilo que o Senhor tem chamado para fazer, com confiança, sem medo, sabendo que o Senhor capacita aqueles que o Senhor escolhe. Abençoa a Tua igreja, Deus, para que continue a fazer a obra para a qual o Senhor a chamou, Deus. Abençoa, Senhor, as futuras gerações de líderes e de membros dessa igreja. Nesse instante eu te oro para que venham a ser mais comprometidos, mais conscientes da Tua palavra, mais praticantes do amor do que nós temos sido, mas que nós sejamos bênção para que eles cheguem a essa posição, que a gente tenha discernimento da importância da formação de novos líderes e que essa igreja seja cada dia mais uma igreja multiplicadora. Eu te oro em nome de Jesus.